Oi, gente, tudo bem? Que saudade de vocês. Estou aqui aparecendo pela primeira vez nesse ano de 2022. E primeiramente eu quero desejar para você um ótimo ano, um ano repleto de realizações e de alegrias no seu coração. Que Deus possa abençoar muito vocês. E para começar esse ano, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha conversão. Eu não gosto de usar essa palavra conversão. Eu não gosto de usar essa palavra porque eu acredito que Deus sempre esteve comigo, sempre esteve no meu coração, que o Espírito Santo sempre habitou em mim. E então eu vou dizer para vocês que foi um momento em que eu comecei a frequentar a igreja evangélica e foi um momento em que eu me aproximei de Deus. Foi o momento em que eu realmente aproximei de Deus. Então, para começar, foi assim. Em uma vez, inusitadamente, uma pessoa, um rapaz, chegou no Facebook e começou a conversar comigo. Eu não imaginava. Ele era uma pessoa conhecida de um primo meu. Sabe aqueles primos distantes de segundo grau, terceiro grau, que a gente chama de primos? Exatamente. Então, ele começou a conversar comigo, falou que trabalhava com o meu primo, e aí eu comecei a conversar com ele, e a gente tinha um contato assim, né? Só online, só pelo Facebook. Até que um dia, a gente conversando sobre vida pessoal, sobre o que a gente queria da nossa vida e tal, e começamos a falar sobre concurso público. E ele me indicou uma pessoa, um coach, para poder trabalhar comigo na minha área profissional, porque eu estava bem indecisa sobre o que eu queria, qual área seguir, e eu queria fazer um concurso público, e eu ainda estava meio perdida em relação a estudos e essas coisas. E quando isso aconteceu, eu procurei essa pessoa, o Messias, Messias Salvador. Messias, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você. E eu agradeço muito por tudo que ele fez por mim. Então a gente começou a fazer um processo de coach, algumas sessões foram realizadas, até que ele chegou em mim e falou: Sheila, antes de a gente aprofundar nessa área profissional, de você estudar para concurso e eu te ajudar nisso, o que você acha da gente trabalhar a sua área emocional? E eu falei, poxa, eu acho que seria ideal. As minhas emoções são bem conturbadas, eu era uma pessoa bem confusa antigamente. E eu falei, ótimo, eu aceito. E então começamos a trabalhar essa área emocional em mim. Até que quase já no final do processo do coaching, ele falou, Sheila, eu acho que a gente precisa trabalhar o seu espiritual agora. Você tem alguma pessoa da sua família ou alguma amiga próxima que seja evangélica, que realmente frequente, que tenha uma proximidade com a igreja e que possa estar com você nesse processo? E ele foi bem respeitoso, porque ele disse, eu por ser homem, não seria ideal eu fazer esse processo com você, porque a gente vai estar mais próximo, vai estar mais junto, e eu tenho uma família, eu tenho filhos. E eu falei, ótimo, eu tenho uma amiga, e eu considero como a minha melhor amiga. Eu falei, tem a Rayane, e para quem conhece também a Rayane, um beijo, amiga, amo você, obrigada por tudo que você fez por mim. Então, eu me aproximei da Rayane, comecei a frequentar. A Rayane já era da igreja evangélica, e ela é da igreja Nazareno, não sei se vocês conhecem. E a Rayane me levava para a igreja, me chamava, sempre com muito empenho e muito esforço em me chamar e me convidar para ir na igreja dela. Então eu comecei a ir. E ele me deu o desafio de passar 3 meses frequentando essa igreja com ela, onde ela tinha um acompanhamento comigo, ela passava algumas tarefas, ele também passava algumas tarefas, e eu li a Bíblia, eu comecei a me interagir mais com a Bíblia. Eu sempre fui católica, né? E na igreja católica eu tinha muito pouco desse costume de contato com a Bíblia, de ler realmente a Bíblia, de orar verdadeiramente a Deus, era mais ali na igreja e tal, ou então antes de dormir. Então eu comecei a ter um contato maior. E, para minha surpresa, quando findou esses 3 meses, gente, eu tinha me maravilhado, tinha me surpreendido, e eu não quis mais parar, eu não quis mais sair. E eu lembro que uma vez a minha avó paterna,
ela estava conversando e falou assim: minha filha, você seria melhor na igreja evangélica, porque você teria mais proximidade com Deus. E aquilo me intrigou, porque na época eu ainda tinha um certo receio com a igreja evangélica. A gente costumava falar que os evangélicos gritam e tal, e que são insistentes, e aquilo pra mim era algo ruim, né? Então eu não levei com bons olhos aquilo que minha avó tinha falado. Mas quando tudo isso foi acontecendo, eu fui vendo que aquilo era algo de Deus. Que Deus queria que eu me aproximasse dele, que Deus queria que eu me achegasse a ele e que eu tivesse mais intimidade com ele. Então, foi assim que as coisas foram acontecendo. Até que depois eu fui morar no Rio e conheci uma igreja, Igreja Mananciais. É uma igreja que eu amo do meu coração, do fundo do meu coração. Eu sou apaixonada por aquela igreja, pelas pessoas que nela estão, porque são pessoas apaixonadas por Cristo, são pessoas que vivem a excelência, eles fazem tudo com excelência. E depois voltei para Brasília, e aqui em Brasília eu tenho me realizado, eu tenho me encontrado com Deus diariamente, e Deus sempre nos surpreende. E é isso que eu quero deixar para você. Quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus, e mais Deus se aproxima de você, mais coisas Ele faz através de você. Ele te ama incondicionalmente, não há ninguém que te ame mais do que Ele. Então, o meu conselho para você durante esse ano de 2022, e claro, todos os outros, é que você tenha mais intimidade com Ele, é que você possa olhar mais para Ele e realmente sentir o desejo de agradar a Ele, de agradar aquilo que Ele quer fazer na sua vida, tá bom? Um beijo pra vocês, foi ótimo aparecer por aqui novamente e eu espero que a gente possa se ver muitas vezes durante esse ano. Um beijo grande, paz e prosperidade pra vocês.